No vídeo anterior, eu falei sobre uma geração fraca. Mas essa geração fraca, ela não está ficando fraca do nada. Existem alguns pontos que precisam ser falados. Alguns vilões que precisam ser nomeados. E esse é o meu objetivo nesse vídeo, onde eu quero mostrar e eu quero pontuar e dar exemplos desses vilões que estão talvez aí dentro da sua casa e você não está vendo. E agora eu quero falar sobre a superproteção. Eu quero trazer alguns exemplos do cotidiano para fazer você refletir se você está sendo um pai que superprotege o seu filho. O exemplo simples que é o fato da criança cair. Como você reage diante daquilo? Você espera o seu filho levantar? Você espera ele ter a proatividade ali e entender que quando ele cai, ele não vai ter sempre o pai dele para levantar ele ou a mãe dele para fazer com que o acuda ele. Eu faço muito isso lá em casa, eu percebo muito quando os meninos caem, eu espero para ver se está tudo bem e eu fico olhando, E geralmente eles já levantam sozinhos, batem ali a poeira, se não machucou eles continuam brincando. E o que gera diante disso tudo? Que é uma ação tão simples, durante o dia, que é o fato dele entender que ele pode sim levantar, que ele pode sim saber lidar com aquela dor de um ralado e voltar a brincar. Mas muitos pais estão o tempo todo ali, às vezes a criança nem ia chorar, mas o pai já está ali, já lava, já põe um band-aid, já faz todo aquele cuidado, super protege e a criança entende que aquela pequena queda foi algo grande e maximiza aquele problema. Que foi algo tão simples e corriqueiro do dia de uma criança. Então se você tem esse excesso de zelo, o que eu tenho para te dizer é, deixe o seu filho se frustrar mais. Deixa o seu filho passar um pouco por dificuldades, onde ele entenda que esses desafios, como cair, é normal. E quando ele entende e tem essa resiliência, ele começa a se tornar mais forte. Ele começa a se tornar uma criança mais ativa, uma criança mais independente. E um vilão, que também ele é um paradigma muito grande para muitas famílias, que é as telas. Talvez eu vou falar sobre telas agora e você falar assim, mas lá vem o Jean com esse assunto de novo. É isso mesmo, gente. Eu percebo o quanto as telas, elas causam um problema imenso na vida de uma criança. E por que eu falei isso dessa forma? Que é para fazer com que você entenda. As telas é algo onde você não enxerga o quanto ela faz mal. Eu vou te dar um exemplo. Você já deve ter percebido quando você deixa o seu filho exposto há muito tempo diante de um celular ou diante de uma TV, quando você desliga aquilo, ele está muito mais agressivo, ele está muito mais ansioso, aquilo gera uma ansiedade muito grande. O seu filho, ele primeiro precisa estar instalado em uma realidade, ele precisa entender que existe um mundo real. E quando ele está diante de uma tela, ele foca a realidade dele naquele desenho, naquela música, naquele vídeo que está passando. E às vezes aquilo é totalmente desconexo ao mundo real. E ele começa a identificar que aquilo que ele está vendo é real para ele. E agora eu quero falar sobre o terceiro vilão, que é algo que talvez esteja passando despercebido na sua casa, que é a falta de hierarquia. O seu filho precisa entender que ele vem abaixo dos pais. E às vezes as vontades dele, elas não serão feitas. E quando ele não tiver vontade de fazer alguma coisa, você vai ser a vontade auxiliar do seu filho. Você vai fazer com que ele tenha a vontade, a proatividade de executar uma tarefa, uma obrigação que ele tem dentro de casa. Eu vejo muitos pais fazendo tudo o que o filho quer, com medo de frustrá-lo, com medo de gerar uma tristeza neles. E talvez você está errando nesse time, nesse ponto, onde você entende que tudo que ele tem vontade, ele precisa ter. Não, o seu filho não precisa de tudo. O seu filho precisa fazer o que precisa ser feito. Você sabe, você está preparado para isso. Então a sua vontade vai ser sempre a vontade auxiliar do seu filho. Fique atento a isso. Isso é muito importante e às vezes pode passar despercebido. É o exemplo básico da TV, onde o filho chega e o pai precisa parar de assistir para colocar o desenho que o filho quer ver. Sobre a comida, a melhor pedaço de carne sempre vai para o filho. E ali você começa a entender que a vontade do filho está acima da sua.
né? Mas o seu filho veio depois. Ele precisa entender que o pai, a vontade do pai, ela é soberana diante dessa formação da família. E eu deixei o quarto vilão por último porque ele é um dos mais perigosos, que é a falta de ordem. As famílias, elas precisam viver em um ambiente ordenado. As crianças, elas precisam de previsibilidade, até para elas ficarem mais calmas, até para elas entenderem o que vai acontecer durante os dias delas. E para tudo isso acontecer, é preciso ter algo fundamental para uma família, que é a rotina. A falta da rotina é o que vem causando hoje essa dificuldade de você fazer com que o seu filho tenha um bom sono de qualidade, a dificuldade que você tem em fazer com que o seu filho tenha uma boa alimentação, essa dificuldade que você tem em se sentir perdido o tempo todo. Então tudo isso, essa falta de ordem, ela vem por consequência de uma falta de rotina. E diante de todos esses vilões que eu falei para você, talvez você esteja se questionando, mas eu não faço isso por mal, né? E eu sei, isso tá tudo certo, tá tudo bem. Mas é possível sim você eliminar esses vilões. Se você tem a vontade e tomou a decisão em formar um filho forte. E eu quero te dizer que é possível sim. É possível você formar um filho forte. É possível sim você formar um filho que saiba lidar com as frustrações. É possível sim você formar um filho que se tornará um adulto capaz de enfrentar os desafios da vida. E é por isso que eu quero convidar você para o nosso encontro, para o dia 4 de abril, onde lá eu quero ensinar você a criar um filho forte.